Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Painel de Notícias, que nesta edição, em ano de Copa do Mundo de Futebol, traz decisões que envolvem práticas desportivas, como é o caso do futevôlei e do tiro desportivo. Está só começando, não sai daí! TRF da Primeira Região confirma a suspensão das atividades de clube de tiro por proximidade com escola. TRF1 reforça limites da atuação dos conselhos profissionais no âmbito esportivo. Começa agora. Fica comigo! A prática do tiro desportivo no Brasil é uma atividade regulamentada, que exige preparo técnico, responsabilidade e o cumprimento rigoroso da legislação. Nesse cenário, os clubes de tiro desempenham um papel fundamental na formação, no treinamento e na orientação dos atiradores, além de garantirem um ambiente adequado para a prática, com estruturas seguras e instrutores qualificados. O funcionamento de um clube de tiro depende de alvarás municipais, licenças estaduais e autorizações federais, além de plano de segurança, licença para produtos controlados e liberações do Exército Brasileiro e da Polícia Federal. Uma das exigências tem a ver com a localização desses clubes. Um deles, inclusive, teve as atividades suspensas porque funcionava muito perto de uma escola. O questionamento veio parar na Justiça e a repórter Roberta Nunes conta pra gente como foi. Nos últimos meses, cresceu no Brasil a preocupação com as atividades de tiro desenvolvidas em estandes, espaços originalmente destinados a treinamento, esporte e aperfeiçoamento técnico. Mas incidentes graves e falhas de segurança têm levantado um alerta sobre os riscos a quem frequenta esses locais e também a comunidade ao redor. Em dezembro do ano passado, um homem morreu após ser atingido por um disparo acidental dentro de um estande em São Paulo, enquanto se preparava para iniciar seu treinamento. Segundo testemunhas e imagens de segurança, o disparo ocorreu na área de recepção, um espaço que não deveria ser utilizado para manuseio de arma carregada. A situação reforça a preocupação de que, mesmo em ambientes controlados, armas de fogo exigem protocolos rígidos. Um simples erro de manuseio ou falta de rigor nos procedimentos de segurança pode ser fatal. Visitamos um estande de tiro em Brasília para mostrar como é o funcionamento de estabelecimentos como esse. Neste estande, antes de manusear uma arma de verdade, é preciso passar pelo treinamento em um simulador, uma espécie de videogame, como explica o dono do clube de tiro, João Jaques Montandon. Segurança sempre em primeiro lugar. Então, como tudo, a tecnologia ela evoluiu. E aí a gente procurou trazer o que tem de mais moderno. Hoje são simuladores de tiro, que antes da pessoa ter o primeiro contato com a arma de fogo, ela vai ter o primeiro contato no simulador de tiro, que simula uma arma de fogo, bem como os alvos, né? Para que ela receba as orientações de segurança, os fundamentos do tiro e, principalmente, né, as regras de segurança antes de botar a mão na arma de fogo. No Brasil, o funcionamento desses locais é regulado principalmente pelo Estatuto do Desarmamento e por decretos federais que detalham as exigências de segurança e controle. A legislação exige uma série de medidas de segurança estrutural. Os estandes precisam contar com barreiras balísticas, sistemas de contenção de projéteis e isolamento adequado para evitar que disparos atinjam áreas externas. Outro ponto importante é o controle de acesso. Apenas pessoas autorizadas podem circular nas áreas de tiro e o manuseio de armas deve ocorrer exclusivamente nos locais indicados, sempre sob supervisão. A localização desses estabelecimentos também é alvo de discussão. As regras federais e normas municipais tratam do uso do solo, do impacto sonoro e da proximidade com locais sensíveis, como escolas e áreas residenciais.
Em Vitória da Conquista, na Bahia, um clube de tiro foi impedido de funcionar por estar localizado muito perto de uma escola. Mas o estabelecimento recorreu à justiça depois de ter as atividades suspensas. Ele queria manter o certificado concedido pelo Exército Brasileiro e voltar a funcionar. Mas o pedido foi negado em primeira instância. O caso veio parar aqui, no TRF da Primeira Região. A suspensão resultou de uma fiscalização na qual foi constatado que o clube funciona a menos de 1 quilômetro de uma escola, o que é proibido pelas regras atuais de segurança. A defesa argumentou que a escola foi construída depois da abertura do clube, que existe desde 2019. Mesmo assim, a Justiça considerou que a regra precisa ser cumprida, como explica a advogada Juliana Malafaia. Esse é o tipo de decisão que a gente fala que ela não sequer entrou no mérito. Então, o Tribunal Regional Federal ele não precisou analisar os pormenores ali, né, dos fatos. Se o stand estava ou não estava perto da escola, se já tinha montado o stand antes ou não. Por quê? Porque já existia, segundo aqui o acórdão, uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, na ADC 85. E essa decisão é um precedente que ele obriga os tribunais a seguirem. Dessa maneira, o tribunal confirmou a decisão que impede o funcionamento do clube, reforçando que as regras de segurança devem ser cumpridas por clube de tiro em todo o país. Você sabia que na época da ditadura militar no Brasil era proibido jogar futebol na praia? E que foi graças ao jeitinho do brasileiro Octávio Moraes que em 1965 surgiu o futevôlei? Pois é, diante da proibição, ele reuniu os amigos para jogar futebol em uma quadra de vôlei em Copacabana, no Rio de Janeiro. Jogar nas quadras era permitido, mas com uma rede no meio foi preciso criar novas regras. De lá para cá, o futevôlei evoluiu, vem atraindo praticantes e treinadores, já que movimenta também competições. E foi uma polêmica envolvendo um treinador de futevôlei e o Conselho de Educação Física que chegou à justiça. Conheça na reportagem a decisão unânime que tem impacto direto no trabalho dos profissionais que atuam em modalidades esportivas específicas. O futevôlei, esporte que mistura técnica, habilidade e estratégia, cresce em todo o país, como também o número de treinadores especializados na modalidade. Essa expansão fomenta a dúvida sobre a obrigatoriedade ou não de registro por parte desses profissionais no Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Um debate que vira disputa judicial de forma recorrente, como afirma o advogado Roberto Barreto. Esse embate sempre retorna à discussão porque os conselhos querem exercer sua atividade de fiscalização no exercício do profissional de educação física. Mas nem sempre esse profissional deve ou é obrigado a submeter a um registro perante o conselho, porque a atividade dele ela é empírica, é de conhecimento, é da vida, ele pode exercer sua atividade e a lei não exige o registro. Um caso aconteceu aqui em Brasília com um treinador de futevôlei que precisou recorrer à justiça. O CREF vinha exigindo o registro no órgão para que ele pudesse continuar exercendo a atividade. Mas, ao analisar o processo, a 13ª turma do TRF1 decidiu que, no caso, o profissional não é obrigado a se registrar no conselho para treinar equipes dessa modalidade esportiva. Segundo o relator do caso, o desembargador federal Pedro Braga Filho, a Lei 9.696, que regulamenta a profissão de educação física, não inclui treinadores esportivos, que atuam apenas na orientação técnica e tática de uma modalidade específica, como o futevôlei. Na verdade, ele está só fazendo um treinamento que não implica necessariamente numa atividade regulamentada pela lei que cabe ao Conselho fiscalizar. Quero crer que esse professor de vôlei não tenha, vamos dizer, um curso de educação física superior, mas seja um profissional, e foi reconhecido como profissional, habilitado a ministrar aulas de futevôlei para a comunidade de modo geral.
Então, a decisão me parece correta, porque garante a ele aí o exercício da profissão, que a Constituição sustenta, que todo mundo tem essa liberdade, e reconhecendo também que a atividade dele não oferece risco. No processo, ficou demonstrado que o trabalho do treinador se limitava a treinos de técnica e tática do futevôlei, sem envolvimento com atividades de preparação física geral ou ensino formal, atribuições exclusivas de profissionais formados em educação física e registrados. Para os magistrados, o entendimento é pacífico, tanto no TRF1 quanto no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência afasta a exigência de registro no conselho profissional quando a atuação do técnico não se confunde com as funções típicas da educação física. Um contexto vivido em várias modalidades esportivas, como nas lutas, por exemplo. Mas não se engane se você pensa que é fácil estar capacitado para ser um treinador. São necessários muitos anos de dedicação ao esporte. A decisão do TRF1 fortalece o entendimento de que nem toda atividade esportiva está obrigatoriamente vinculada ao Conselho de Educação Física e também reforça a liberdade de exercício da profissão garantida pela Constituição. Termina agora mais uma edição do Painel de Notícias. A gente volta na semana que vem. Mas todos os dias tem novidade no portal do TRF da Primeira Região e nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify. Até a próxima. Tchau!